Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros. E começando assim, mais um Neurotônico falando sobre política. Hoje está aqui conosco o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado. Yuri, é uma satisfação estar aqui contigo, debatendo um tema tão presente na vida das pessoas, que é a saúde mental. A saúde mental, muito bem. Deputado, vamos lá, vamos começar pelo começo. Como é que foi que o senhor teve esse interesse grande pela questão da saúde mental? Como é que começou isso? Duas questões, né? Primeiro, minha mãe é psicóloga, minha esposa é psicóloga, e é um tema bastante afeto à nossa discussão familiar, que é o cuidado, a preocupação com a saúde mental. E depois, na minha cidade natal, São Bernardo do Campo, que é a cidade da minha origem, que eu vivo, moro, nós tivemos lá um trabalho bastante intenso de um vereador chamado Julinho Fusari, que foi o primeiro a propor no Brasil uma legislação específica para denominar e criar o cordão de girassol, respeitar o uso do cordão de girassol. E aí nós participamos desse encontro junto com a minha esposa, e a partir dali virou uma causa que nós queremos defender para poder cada vez mais incluir, fazer o poder público compreender, e é uma evolução da nossa sociedade, né? Nós cada vez mais vamos identificar esses problemas como os problemas cotidianos, com o número de informação, com o grau de comunicação que as pessoas têm hoje. É fundamental nós incluirmos e fazer com que a sociedade compreenda ela como um todo. Certo. O cordão de girassol, para quem não conhece, foi uma simbologia adotada em outros países, se eu não me engano na Inglaterra, começou no aeroporto e se espalhou no mundo todo e hoje é lei no Brasil. Basicamente, ela simboliza as deficiências invisíveis, não é isso? Isso aí, doenças visíveis e invisíveis. Doenças visíveis e invisíveis, né? Que trazem mais empatia, inclusão e tudo mais. O senhor é autor do antigo PL 2137, de 22, que ele alterou a lei 13.146 de 2015. Fala um pouco sobre essa questão do PL, que é a PL do cordão de girassol, como é que foi isso? A verdade, nós produzimos, como eu falei, depois desse grande encontro, fizemos vários encontros com a sociedade civil organizada de São Bernardo do Campo, clínicas especializadas e tal, e houve esse avanço. Aí eu protocolizei esse projeto já existia, ele foi apensado a outros, e aí conversando com o presidente Arthur Lira, na Semana do Autismo do ano passado, eu retirei o projeto e ele me designou relator para nós aprovarmos a utilização do cordão de girassol no Brasil, que hoje é uma legislação, e como você disse, Yuri, para mim é um orgulho ter sido relator de uma matéria tão importante que ajuda milhares de pessoas, que identifica e prioriza legalmente aqueles que têm direito do seu acesso prioritário e faz com que a população brasileira cada vez mais crie consciência da importância de incluir o autista. Então, o que eu percebo é uma evolução na sociedade. Essa lei, ela não tem apenas o objetivo de cumprir a sua missão específica, que é fazer com que todas as doenças visíveis e invisíveis possam ser identificadas e utilizar a sua prioridade legal, mas especialmente que nós conscientizemos a sociedade da inclusão, da priorização, e de que nós temos hoje uma sociedade com um número bastante significativo de autistas, e isso faz parte da nossa vida cotidiana. Muitas pessoas pensam que o autismo é o autismo não verbal, né? Que ele tem um nível de apoio maior, de suporte maior, né? Do que o autista, que antigamente era chamado do autismo leve, mas na verdade é nível 1, que são as pessoas que têm o autismo, enfrentam as dificuldades naturais do autismo, mas muitas vezes, se você não perceber direito, passa batido. Parece que a pessoa tem um comportamento padrão, né, parecido com a maioria das pessoas. Mas enfrentam dificuldades importantes, principalmente com dificuldades com relação a questões cognitivas, dificuldades com luz, com sons táteis, e são pessoas que... Tumulto, muita dificuldade de lidar com tumulto, então são pessoas que enfrentam dificuldades, que precisam desse tipo de apoio e de um olhar mais carinhoso, assim, do que muitas vezes, né, a sociedade, você está numa fila com bastante tumulto, alguém é priorizado, não é uma doença visível, uma deficiência visível, e aí muitas vezes a população acaba repudiando aquilo que é um direito que a pessoa tem. Então o cordão de girassol dá a possibilidade da pessoa exercer o seu direito sem ser questionado pelo próximo. E dá essa noção à sociedade como um todo de que esse é um problema que existe, que precisa ser incluído, que é uma realidade que nós enfrentamos no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. Então, acho que é uma evolução, e eu já sinto, de um ano da legislação para cá, Yuri,
uma modificação bastante importante na conscientização da nossa sociedade. Passou rápido, né, A deputado? sociedade já conhece o cordão de girassol, já é algo que é familiarizado no nosso dia a dia. E teve uma campanha forte, Você inclusive veja, na época que o senhor foi aprovar, teve uma campanha forte na época da própria sociedade É verdade. de conscientização do que significa o cordão. Exato. E o que eu fico muito feliz, cada vez que eu vou para o aeroporto agora, eu já vejo lá nas prioridades o cordão de girassol. Então isso Exatamente. para a gente é uma oportunidade de fazer o Brasil estar passos à frente, né? O Brasil vem dando passos para poder incluir os autistas na sociedade. Sim. Deputado, o senhor faz parte, é signatário da Frente Parlamentar da Neurodiversidade, né, que é uma frente parlamentar que foi idealizada pelo deputado Toninho Vanchiri e tudo, também por causas pessoais dele a respeito da questão da inclusão. E essa frente parlamentar vai ser muito importante para que avancem as causas da saúde mental como um todo, seja autismo, TDAH, dislexia, etc., né, síndrome de Down, etc. O senhor é autor do projeto de lei 4225 de 2023, que ele fala sobre TDAH, sobre o direito das pessoas com TDAH. No caso, esse projeto de lei, ele está batendo bastante na tecla a respeito de tornar o TDAH deficiência para fins legais. Nós sabemos que o termo deficiência, ele pode ter a sua função biológica e a sua função legal. Né? Então, mesmo que uma coisa não seja considerada deficiência biológica, mas tenha a deficiência social, né? Ou seja, jurídica social, exatamente. Qual foi o objetivo desse projeto de lei? Por que o senhor sentiu essa necessidade e de bater na tecla de que o TDAH seria considerado deficiência? Porque o TDAH é desconhecido pela maioria das pessoas que o possuem ainda. Então é um tema novo, é um transtorno que tem sido relatado pela sociedade com um aumento expressivo e que precisa ser tratado, porque muitas pessoas têm o TDAH e ele pode ser utilizado de maneira adequada, se bem dirigido, bem tratado, e é uma deficiência, na nossa opinião, de relacionamento social. Então é fundamental que nós tenhamos essa identificação, tenhamos o entendimento de que o transtorno gera uma deficiência no relacionamento da pessoa e é necessário que a sociedade cuide desse tema. Então é essa a nossa meta, fazer com que o TDAH se torne item para estar em toda a legislação de priorização da deficiência. Você acredita, então, que, no caso, um projeto de lei desse torne lei e tudo, teria mais facilidade para o TDAH ter a sua inclusão, talvez até no mercado de trabalho, talvez mais facilidade de conseguir, as medicações são tão caras? O que eu acho, Yuri, é que a nossa evolução é, primeiro, um conhecimento maior do que a própria sociedade. Isso sempre existiu, o TDAH sempre existiu, o autismo sempre existiu. O que nós tínhamos era uma sociedade que não conhecia os detalhes dessas deficiências e desses transtornos. Por isso, agora, nós temos uma evolução e, para isso, a sociedade tem que se ajustar a essa nova realidade de identificação dos problemas de saúde mental, dos transtornos que existem e do relacionamento de sociedade. Sem perder de vista que nós tivemos uma pandemia que deixou a população 1 ano e meio, 2 anos dentro de casa, e nós temos uma nova característica da sociedade do ponto de vista de saúde mental no nosso país e no mundo, né? O mundo modificou depois da pandemia. Todos nós mudamos cultura que tínhamos por conta da pandemia e mexe muito e afeta muito a saúde mental. Com o grau de comunicação e informação que cada vez é mais rápido, é natural que nós precisamos diagnosticar mais cedo, as pessoas precisam saber tratar seus transtornos e viver melhor em sociedade. Entendi. Deputado, existe uma certa resistência acerca do tema. Das pessoas que têm TDAH, muitas pessoas não querem ser reconhecidas como deficiência, acreditam que isso seja uma pecha, seja você taxar a pessoa, tatuar a pessoa como algo pejorativo nesse sentido. O meu posicionamento, como alguém que tem TDAH... Livre, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, isso para mim não faz diferença. É isso aí. Tá? Por outro lado, eu também acredito que, como existem barreiras dentro e fora do Congresso de pessoas que não gostam muito dessa ideia de tornar o TDAH deficiência, eu acredito que existem outros caminhos, podem existir outros caminhos paralelos também, que podem ser mais rápidos para que o TDAH adquira direitos. Mas eu pergunto para o senhor, para conseguir que um projeto de lei desse avance, né? O que o senhor acredita que é necessário fazer? Tem enfrentado resistência? Tem pessoas entrando em contato? Como é que está isso? Nós, como foi um projeto protocolado ano passado, ele ainda está iniciando, né? Uma maturação importante que, quando nós apresentamos qualquer projeto, Yuri, acho que
são dois objetivos. Pode existir aqueles projetos que têm efeito imediato, você precisa ser rápido, e tem aqueles que você insere como projeto para iniciar um debate no parlamento, que é a representação democrática da maioria da sociedade brasileira, com todos os setores, com todas as divergências possíveis, com todos os segmentos incluídos, para poder maturar um projeto de algo novo para a sociedade que nós precisamos nos adaptar. O legislador, na verdade, ele é o responsável em entender a dinâmica do direito para oferecer novos direitos e deveres à sociedade. E quando nós propomos um projeto nesse sentido, é para poder, de fato, receber e recepcionar ideias como a sua, que você está trazendo, que você pode trazer, de como buscar alternativamente o direito que o TDAH tem, que nós queremos buscar, mas o projeto é a maneira que você insere na sociedade, através da representação no Congresso, o debate de todas as matrizes, né? Então eu acredito que esse ano será um ano de debate. Vamos aprofundar, mas eu acho que a resistência é menor do que a aceitação. Nós vamos conseguir ultrapassar essas resistências e acho que o Congresso Nacional está muito voltado em fazer uma inclusão maior na nossa legislação, para poder ter um arcabouço jurídico maior para proteger os transtornos e deficiências. Acho que é um papel que o parlamento vem assumindo nos últimos tempos. Essa semana mesmo nós devemos votar novos projetos nesse sentido, e eu creio que dessa maneira nós vamos aumentando a legislação e criando conscientização ao mesmo tempo. Certo, deputado. Uma pergunta. Muitas pessoas têm ventilado a ideia acerca de quando existem polêmicas acerca de alguns temas, que possa ser convocado uma audiência pública. No caso, pessoas da sociedade, médicos, pessoas que têm o transtorno, seja qual for, no caso do TDAH estamos falando aqui, mas pode ser autismo. O senhor acredita que isso seria um caminho viável para sanar, para parar essas arestas? De repente, no meio desse processo, se for necessário a convocação de uma audiência pública, o senhor acha? Eu acho muito necessário. Eu acho que nós, inclusive, devemos capilarizar essas audiências públicas, hoje de maneira virtual, que você consegue realizar por todo o país, e abrir o maior espaço possível para as pessoas opinarem. Essa é uma boa sugestão que, inclusive, vou já solicitar na comissão temática que possa iniciar esse processo de audiência pública, porque é uma maneira de você trazer aqueles que têm interesse no tema, ouvir, buscar alternativas, nem sempre é um projeto de lei, e fazer com que, de fato, nós tenhamos no arcabouço jurídico brasileiro a capacidade de entender os transtornos e protegê-los na sociedade. Eu acho isso maravilhoso, sabe, deputado? Porque, de fato, a gente percebe realmente que as pessoas elas estão brigando entre si nas redes sociais. Eu sou a favor, sou contra, não sei, sou neutro, mas eu acho que isso tem que ser, até para dar munição de argumentação para os deputados, é interessante que isso seja colocado numa ata, que isso seja colocado, protocolado mesmo na Câmara ou no Senado, enfim, para que esse tema seja amplamente debatido, né? Deputado, uma pergunta. Tem sido discutido amplamente, tanto no Congresso quanto no Senado, a respeito das saidinhas que tem dos presídios, né? Parece que o Poder Executivo ele não entra em consenso. Entra governo, sai governo, autoriza, não autoriza, a Justiça vai, diz que não pode. O que o senhor pensa a respeito dessas saidinhas temporárias de prisão? Nós aprovamos agora, inclusive um dos projetos meus foi apensado junto ao projeto que foi do substitutivo do deputado Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que vem fazendo um grande trabalho lá, inclusive, para encerrarmos com a saidinha. Porque nós acreditamos que não é dessa maneira que nós vamos melhorar, nem incluir, nem ressocializar. Muito ao contrário, o que nós temos são índices alarmantes daqueles que não voltam mais para a cadeia durante a saída temporária e dos crimes que são cometidos por eles. O que nós precisamos é reformar o nosso sistema carcerário. Na minha opinião, há uma necessidade do Brasil debater efetivamente qual é a responsabilidade do presidiário com o país. Na minha opinião, o que nós precisávamos é transformar grande parte dos presídios que hoje estão acumulados de pessoas e transformar em trabalho comunitário para a sociedade, para que eles possam se sustentar e sustentar suas famílias. Porque eles cometem crimes, deixam as suas famílias lá, o Estado brasileiro paga a prisão dele, a manutenção dele, e ele não retribui absolutamente nada. E no sistema atual, o que nós percebemos, a hora que ele sai da cadeia é muito pior. Ele volta muito pior porque ali foi uma escola do crime. Então o que nós precisamos é mudar o nosso entendimento do sistema carcerário. Eu defendo trabalho ao invés de prisão apenas. É prisão com trabalho para poder fazer a sua manutenção e nós darmos de fato uma possibilidade de reinserção e ressocialização desse indivíduo. Do jeito que é hoje, não. E a saidinha é muito pior
porque ela não atende esse intento de ressocializar e traz um dano muito grande à sociedade com os números que nós temos dos crimes cometidos por aqueles que estão temporariamente libertos. Você acha que os presos eles estão muito ociosos? Você acha que falta um trabalho mesmo dentro da Eu acho que falta trabalho porque, na minha opinião, trabalho é o que dignifica o homem. E se a gente tem o presidiário sem trabalhar para poder fazer o seu sustento e da sua família, porque ele acaba abandonando. Imagine um pai de família que envolvido com a criminalidade, quem sofre? Aquela família toda. E a chance de você ter naquela família novamente esse ciclo vicioso é muito grande. Se nós não buscarmos uma maneira de modificar isso, do presidiário trabalhar para manter a sua família e fazer com que tenhamos, de fato, ressocialização por reinserção no mercado de trabalho, nós não vamos conseguir evoluir o nosso país. Eu acho que o nosso sistema, ele não resolve, ele não gera segurança e, infelizmente, não ressocializa. Você faz do presídio, na verdade, uma escola do crime, não a ressocialização que nós precisamos. Será que também pode ter o caso de que muitas pessoas defendem, principalmente a bancada da esquerda, a questão da manutenção das saidinhas, né? Será que também... e eles sempre alegam a questão subhumanas dos presídios e tudo mais. Será que seria interessante, de repente, o Poder Executivo... de repente criar novos presídios, assim, ampliar isso para que você tenha... Eu acho que tem que mudar. Eu defendo uma ampla reforma do nosso sistema prisional, desde como não tá funcionando, né? Como é a concepção do presídio. Então você veja, em alguns estados do sistema norte-americano, o que nós temos são presídios feitos pela iniciativa privada que fazem o presidiário trabalhar e ele mesmo faz a manutenção daquele presídio que não é custeado pela população, é custeado pela iniciativa privada e mantém sua família. Então esse é o sistema que, na minha opinião, você pode ir ampliando o presídio, que nunca vai gerar o ônus à sociedade. Agora, ampliar presídio no sistema que é hoje, infelizmente nós não vamos melhorar a segurança no Brasil e não vamos ressocializar, porque da maneira como é hoje o nosso sistema carcerário, não funciona. Não funciona. Na prática, nós não temos, na vida real, nenhuma segurança à sociedade. Entendi. Deputado, falando um pouco sobre impostos, tem uma questão aqui da Rádio Câmara que falaram o seguinte: Alex Manente opina que securitização de dívidas vai trazer recursos para investimentos sem aumento de impostos. O senhor quer comentar que eu sou relator dessa matéria, Exatamente. Que é uma matéria muito importante, o presidente Lira acabou de me designar. É uma matéria que vai poder resgatar aos cofres públicos 3 trilhões de reais que não chegaram aos cofres públicos, se tornaram dívidas. Gente, deputado, por que Ou seja, para os estados e municípios, eles ficam com uma inadimplência de 20% a 30% anualmente. Historicamente, nós temos no Brasil essas dívidas com estados e municípios que chegam a 3 trilhões de reais. A securitização é a possibilidade de você resgatar essa receita que não fora realizada através de uma antecipação de receita e leiloar para que a empresa de cobrança possa ir atrás e recuperar essa dívida que não foi paga com o poder público, com o ente federado ou subente federado. Então, a possibilidade de trazer um dinheiro que não gera novos impostos, é um dinheiro que já deveria estar nos cofres públicos e, se não tiver a securitização, não chegará, e fazer com que tenha investimento direto na sociedade. Porque desses 3 trilhões, Yuri, a previsão é que de 300 a 400 bilhões imediatamente já estejam nos municípios e estados para poder aportar em investimentos, gerando renda, desenvolvimento, emprego e fazendo a economia do Brasil fluir, sem gerar nenhum novo imposto ou aumento de imposto. Então, essa é a maneira que o governador Tarcísio veio aqui no Colégio de Líderes, falou com o presidente Arthur Lira, que rapidamente pensou esse projeto que já existia, foi aprovado no Senado. Eu fui designado, já conversei com o Ministério da Fazenda, com o ministro Haddad, e eu tenho convicção de que nós vamos conseguir aprovar algo que vai gerar desenvolvimento, dinheiro para investimento na melhoria da população. Entendi. Deputado, ultimamente, agora no mês de abril de 2024, tem falado muito a respeito da regulamentação das redes sociais. Falam uma hora, dão um apelido de pele das fake news, depois pele das redes sociais, enfim. Está um rebuliço aí ultimamente sobre isso. Qual que é a sua opinião acerca desse... Agora o presidente Lira acho que tomou uma medida acertada de criar um novo grupo de trabalho. O PL 2630 estava já enviesado, já estava carimbado, dificilmente avançaria. E é uma possibilidade de nós sairmos do zero e encontrarmos essa modulação que é necessária para o Brasil,
mas que não se perca nenhum direito, nenhuma liberdade das pessoas se expressarem, né? Então, esse cuidado precisa ter, esse equilíbrio precisa ocorrer, e um novo grupo de trabalho que está sendo formado agora tem esse papel de apresentar para o plenário da Câmara um projeto que possa, de fato, trazer esse equilíbrio, pondere a utilização das redes, mas sem perder a liberdade, e possa efetivamente ter um controle para nós combatermos o que é prioritário, fake news, e punirmos severamente aqueles que cometem. Acho que esse é o nosso papel. Não cercear a liberdade nas redes, mas punir aquele que comete fake news. Aí sim a legislação tem que ser dura. Entendi. Uma última pergunta aqui, deputado. Também sobre esse tema, muitas pessoas dizem que muitas vezes, assim, que o tempo inteiro tem pessoas produzindo fake news, tá? Isso realmente é uma realidade. Mas muitas vezes acho que pende mais para um lado do que para outro. As pessoas se sentem injustiçadas porque querem silenciar mais um lado do que outro. Isso geralmente é o consenso que tem, né? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor pensa que realmente, talvez com a aprovação desse projeto, isso possa melhorar ou possa intensificar e as pessoas vão se sentir mais censuradas? O que o senhor acredita nisso? Olha, eu acho que nós precisamos dar a condição das pessoas se sentirem livres. Mas a sua liberdade não pode extrapolar o limite da lei. O que é o limite da lei? É você não ultrapassar a sua verdade como uma verdade absoluta para agredir alguém ou para criar fatos que não são verídicos. Então, é importante combater quem promove a mentira e não punir a rede. A rede é a possibilidade de você ter liberdade de expressão. Olha só, nós estamos num podcast. Como faríamos isso há 30 anos atrás? É verdade. Isso é a liberdade de expressão, a liberdade de você estar na rede, daqueles que querem nos assistir estarem assistindo. Você não tem mais aquela obrigação única de TV aberta. Hoje é uma capilaridade, uma fragmentação da mídia muito grande, as pessoas procuram aquilo que agrada. Então, só por isso já é uma seleção natural e nós não podemos limitar essa liberdade. O que nós não podemos é permitir abusos e ilegalidades. E aí precisa punir severamente. Então, eu defendo um equilíbrio nessa legislação que permita cada vez mais termos mais comunicação, mais liberdade na comunicação, mas com respeito à lei e à verdade. Deputado, uma última pergunta aqui para o senhor. Eu sou um grande lutador da causa TDAH. Faço parte do TDAH Descomplicado. Criei, o TDAH Descomplicado há quase 10 anos, né? E luto bastante aí na questão da inclusão e das leis, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor, em nome de muitas pessoas que têm TDAH, posso contar com o senhor para lutar pela causa TDAH? Conte comigo e tenha certeza que é uma missão de vida a partir do momento que nós iniciamos esse trabalho e essa causa de inclusão, que nos sensibiliza e tem que sensibilizar a sociedade, porque grande parte dela tem esse problema e não sabe. Deputado, todas as pessoas que vêm ao podcast Neurotônico, ao final peço que o senhor deixe uma mensagem para quem está assistindo. Para quem está assistindo o senhor agora, o que você gostaria de falar do seu coração? Sua câmera é aquela mais baixa. Olha, primeiro agradecer, parabenizar aí a oportunidade, desejar muito sucesso, que tenhamos mais e mais programas que possam e podcasts que possam levar o conhecimento de um tema tão específico que tem ficado tão amplo na sociedade. E dizer que essa é uma causa que nos humaniza, né? Então, cada vez mais o representante público precisa estar vinculado a causas que humanizam. Assim a gente consegue fazer um resultado melhor daquilo que estamos nos propondo, que é servir a população. Certo, deputado. Para aquela pessoa que está assistindo, que ainda não conhecia o trabalho do senhor, né? Como é que encontra? O senhor está em quais redes sociais? Pode ir no Instagram, @AlexManente, no Facebook, Alex Manente, Twitter... Todas as redes sociais. Procure lá, Alex Manente, e nos acompanhe lá. Só tem um. É isso aí, por enquanto sim. Deputado, um prazer recebê-lo aqui, tá? Eu quero agradecer muito ter aceito o nosso convite e obrigado pelos esclarecimentos também. Obrigado, Yuri, à disposição. Conte com o nosso trabalho e eu sou um fiel militante da causa do TDAH e do TEA. Muito obrigado, então, deputado. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.